Solução da questão 9 da Unesp. Determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA mostrada no gráfico. ABCDA. Pode ver que é uma cíclica. As transformações ABCD são isobáricas, acontece a mesma pressão. Pode ver ó, que a AB acontece com a pressão de 4 vezes 10 a quinta Pascal. E a pressão CD, a transformação CD acontece com pressão constante de 2 vezes 10 a quinta Pascal. A BC é isotérmica, a mesma temperatura, e a DA é adiabática. Considere que na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sido retirados do gás. Ou seja, ele está ganhando calor. Pode ver que o volume dele está aumentando. E que na transformação CD tinha perdido 440 kJ de calor por meio externo. Então veja bem, na transformação CD, está aqui ó, CD, ele perdeu calor, ou seja, ele sofreu uma compressão, tá? O volume passou de 2 para meio. Está pedindo, calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA. Questão 9, resolução. Na expansão AB, o trabalho realizado pelo gás é fornecido por trabalho P delta V, onde P é a pressão constante, veja no gráfico, tá? 4 vezes 10 a quinta, e a variação de volume no trecho AB seria 1, que é o volume final, menos o inicial, que é 0,3. Portanto, vai ficar 1 menos 0,3, que vai dar 2,5 vezes 10 a quinta. Então, o que o problema está pedindo, tá? É o trabalho realizado no trecho AB, que é 2,8 vezes 10 a quinta joules, que é a primeira parte da resposta. Continuando. Sendo a transformação ABCDA cíclica, as temperaturas final e inicial são as mesmas. Então não vai haver variação de energia interna. Ou seja, se você somar a energia interna de todos os trechos, de cada um dos trechos, tá? Vai ter que dar zero, que é o primeiro princípio da transformação termodinâmica. Primeiro princípio da termodinâmica, tá? No trecho AB. Então, variação de energia interna no trecho AB é a quantidade de calor no trecho AB menos o trabalho realizado no trecho AB. Acontece que a quantidade de calor no trecho AB foi fornecida, ele ganhou 400 kJ, que corresponde a 4 vezes 10 a quinta joule, dado do exercício. A variação de energia interna é o calor menos o trabalho, tá? Então a variação de energia interna, tá, vai ser o calor 4 vezes 10 a quinta menos o trabalho realizado que a gente calculou lá em cima no trecho AB, certo? Portanto, a variação de energia interna no trecho AB vai ser 1,2 vezes 10 a quinta joules. No trecho BC, é um processo isotérmico. Veja bem, todo processo isotérmico, a temperatura é sempre a mesma. E se a temperatura é sempre a mesma, não houve variação de energia interna. Então, a variação de energia interna no trecho BC é zero. É uma isotérmica. No trecho CD, primeiro princípio da termodinâmica aplicada nesse trecho, que diz que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. A quantidade de calor no trecho CD foi fornecido, tá? Ele cedeu 440 kJ, por isso que é negativo, tá? Que corresponde a 4,4 vezes 10 a quinta joules. O trabalho, o cálculo do trabalho no trecho CD é a pressão nele vezes a variação do volume dele. Veja bem, no trecho CD, tá? A pressão vale 2 vezes 10 a quinta Pascal, tá aqui. E no trecho CD, tá? O volume passou de 2 para meio. Então, é o volume final menos inicial, seria meio menos 2. Portanto, no trecho CD, o trabalho realizado vai ser menos 3 vezes 10 a quinta joules. Negativo, porque houve uma compressão do gás. Pode ver, o volume dele passou de 2 para meio. A variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho no trecho CD. Portanto, menos 4,4 vezes 10 a quinta, menos 3 vezes 10 a quinta. Vai dar menos 1,4 vezes 10 a quinta joule. Tá? Essa é a variação de energia interna no trecho CD. Substituindo todas as energias internas igualando a zero,
você vai descobrir que ele está pedindo, que a variação de energia interna no trecho dA vai ser 0,2 vezes 10 à quinta, que corresponde a 2 vezes 10 à quarta joules. É isso. Questão 10 da Unesp e última. Trata-se de uma questão dissertativa no qual um feixe de elétrons penetra no interior de um campo magnético uniforme e sofrendo desvios, e essa penetração é perpendicular ao campo. É um caso particular de cargas elétricas no interior de um campo magnético uniforme. Questão. Um feixe é formado por íons de massa M1 e íons de massa M2, com cargas elétricas Q1 e Q2 respectivamente. Elas têm o mesmo módulo, é importante, e possuem sinais opostos. O feixe penetra com velocidade V em uma fenda F, está aqui na figura, fenda F, ele está penetrando aqui, ó, o feixe. Em uma região onde age um campo elétrico uniforme B, cujas linhas de campo emergem na vertical perpendicularmente ao plano que contém a figura e com sentido para fora. Ou seja, o campo magnético B, nos infinitos pontos aqui no interior desse campo, ele está saindo da folha de papel perpendicularmente a ela, formando um ângulo de 90, onde V, que é a velocidade com que a partícula está penetrando, que é vertical e para cima no ponto F, é perpendicular ao campo magnético B, que está saindo da folha de papel. Depois de atravessarem a região por trajetórias tracejadas circulares de raio R1 e R2 é igual a 2R1, desviados pelas forças magnéticas que agem sobre eles, os íons de massa M1 atingem a chapa fotográfica C1 e os de massa M2 a chapa C2. Então eles penetram, quando eles penetram aqui, tá? Uns íons de carga Q1 vão sofrer desvio, trajetória circular de raio R1 e vão atingir a placa C1. Os outros íons sofrem desvio para a esquerda, vão efetuar uma trajetória de raio R2 desviados por uma força magnética F2. Considere que a intensidade da força magnética que age sobre uma partícula de carga Q, movendo-se com velocidade V perpendicularmente ao campo magnético uniforme de módulo B, é dada por F magnético, é módulo da carga, vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo, que na realidade seria vezes seno de alfa. Só que como alfa é 90 graus, que V e B são perpendiculares, então o seno de alfa, né, é QVB seno alfa, vai dar 1, portanto a fórmula fica só F é QVB seno alfa. Fica só QVB seno alfa, que vai ser QVB vezes 1, que vai ser só QVB. Indique e justifique sobre qual chapa C1 ou C2 incidiram os íons de carga positiva e os de carga negativa. Ou seja, ele quer saber em que direção e sentido surgem as forças elétricas que vão desviar esses íons para cada lado. E depois ele pede: calcule a relação M2 sobre M1 entre as massas desses íons, porque já que eles têm massas diferentes, eles vão sofrer desvios diferentes. Resolução da questão 10. O campo magnético uniforme de intensidade B está saindo da folha de papel. No ponto F, onde os íons estão penetrando com velocidade V, o campo magnético está saindo do papel. Então, o campo magnético ele é mostrado pelo indicador, tá vendo aqui, ó? Então, se você jogar na regra da mão esquerda, o indicador indica o B, está saindo da folha de papel. E nesse mesmo ponto F, onde o indicador está saindo da folha de papel, o médio indica a velocidade V. Pode olhar no enunciado lá em cima, tá? Que a velocidade V, nesse ponto F, é vertical e para cima. Então, quando você joga na regra da mão esquerda, você tem o indicador saindo da folha de papel, no ponto F, e o V para cima. O polegar, pode ver que ele vai indicar para a direita.
e o polegar indica a força F. E sempre que o polegar indica a força F, ele vai indicar para cargas positivas. Então as cargas positivas vão ficar sujeitas a uma força F, desviando-as para a direita. E as cargas negativas, o valor desse F é invertido, apenas a direção é invertida. Desculpa, a direção não, o sentido, a direção é a mesma e o sentido é invertido. Então as cargas negativas vão sofrer um desvio para a esquerda. As cargas positivas vão atingir a placa C1 e as cargas negativas vão sofrer desvio para a esquerda e vão atingir a placa C2. A força magnética é dada por Fm é Q, módulo da carga, sempre em módulo, tá? QVB, que são responsáveis pelo desvio. Elas agem como resultante centrípeta. E a fórmula da resultante centrípeta é mv² sobre R. Então, se eu igualar a força magnética com a força resultante centrípeta, eu vou ter essa expressão aqui. Ó. Nessa expressão, eu isolei o raio, então o raio ficou mv sobre módulo de QB. Para a carga Q1, você vai ter o raio R1, claro, que ele vai ser M1, massa da 1, vezes o V, que é o mesmo, sobre módulo de QB. Essa equação eu chamo de 1. Para a carga Q2, o raio R2 é a mesma coisa, tá? Só que a massa é M2V sobre módulo de QB. Só que no lugar do raio R2 eu botei 2R1, dados do exercício. 2R1 vai ser M2V sobre módulo de QB, essa é a equação de 2. Aí eu dividi a equação 1 pela equação 2. Do lado esquerdo pode ver que R1 com R cancela, e do lado direito pode ver que VQB com VQB também cancela. Efetuando os cálculos, cancelando tudo, você vai descobrir que o M1 sobre o M2 vai ser igual a meio.